A árvore da vida era uma árvore que tinha ali no Jardim do Éden quando Deus fez a humanidade, quando Deus fez o mundo. E essa árvore tinha uma fruta que quando eles comiam dessa fruta, eles viviam para sempre. Era uma fonte de longevidade. Era como se fosse a fonte da vida eterna. Estava ali naquela fruta onde Deus colocou ali no Jardim do Éden. Mas aí, onde está essa árvore hoje? O que aconteceu com ela? Por que ela não existe mais? Você sabe disso? A gente vai falar sobre isso agora. A árvore da vida, ela era uma graça de Deus, era um presente de Deus que estava ali no Jardim do Éden. E não só a árvore da vida era um presente de Deus, todo o Jardim do Éden era um presente de Deus. Era um lugar lindo, maravilhoso, eles não precisavam lavrar a terra, eles não precisavam fazer nada, simplesmente ali o fruto ele vinha sozinho. Não era como hoje, que o trabalho era árduo, tinha que ter que estar tirando inso, tirando mato, arando, não tinha muito disso não. Era bem mais simples, bem mais fácil. É tanto que depois que o homem peca, uma das consequências do pecado do homem era ter que trabalhar na terra. A terra ia passar a ser um lugar de fonte de mato, de inso, de ervas daninhas. Então ia ser muito mais difícil trabalhar com a plantação. Mas aí tinha nesse lugar a árvore da vida, essa árvore maravilhosa, e ela estava lá, disponível para eles. Porém, quando eles pecam, quando eles decidem acreditar na serpente e duvidar de Deus, se você não sabe dessa história, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, só sobre como foi essa história, como foi que o pecado entrou no mundo. Então, eles são expulsos do jardim para que eles não vivam para sempre. Então Deus expulsa eles para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida. Então a gente entende que a árvore da vida era realmente uma fonte de vida eterna que Deus disponibilizou para eles. E se eles estivessem comendo daquela fruta, eles viveriam para sempre com o pecado. E Deus não queria isso. Deus não queria que eles vivessem com essa maldição. Deus queria resolver esse problema e Ele resolve. Também, se você não sabe como é que ele resolve, volta no vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui um vídeo para você assistir como é que Deus resolveu esse problema do pecado deles. Mas Deus não quer que eles vivam para sempre dessa forma, então ele expulsa eles do jardim e coloca um anjo com a espada de fogo na frente do jardim para que eles não possam entrar novamente ali e comer do fruto da árvore da vida. Mas aí ela ficou um tempo ali no Jardim do Éden. E aí aconteceu uma história que é muito clássica, você já deve ter ouvido falar, que a humanidade ela entrou numa decadência muito grande, tanto na moralidade quanto em tudo. Ela ficou má, a sociedade ficou muito má. A gente não sabe bem dizer como que era isso, mas a gente imagina como é que era pela própria sociedade que a gente vive hoje. A gente vê a maldade, que as pessoas matavam umas às outras, não existia mais respeito, não existia mais respeito pela vida, e todos os sentimentos que eram expostos eram sentimentos ruins. Então Deus se entristece muito com o que a humanidade estava se tornando e com o que ela estava fazendo com o próprio corpo dela, e ele se entristece e se arrepende do que ele fez ali, decide destruir tudo. E aí acontece o dilúvio. Deus manda o dilúvio para a terra para que tudo isso fosse destruído. E aí nesse dilúvio a árvore da vida também é destruída. Agora sim, o que eu estou falando para você, essa parte, a árvore da vida foi destruída com o dilúvio, é uma interpretação minha, porque você não vai ter nenhuma parte da Bíblia com um versículo dizendo a árvore da vida foi destruída por um dilúvio. Isso a gente entende interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia ao todo, você consegue encaixar as pecinhas e entender que o Jardim do Éden, por exemplo, não existe mais. Algumas pessoas acreditam que possa existir, mas a Bíblia é clara que quando fala que o dilúvio ele foi em todo o planeta, todas as partes do planeta, ele sofreu as consequências do dilúvio, foi inundado. E aí a Bíblia fala que foram abertas as portas do abismo, ou seja, do chão, foi aberto uma fonte de água. E também isso fez com que toda a Terra, todo o nosso planeta fosse inundado de água.
Eu acredito também que teve uma forma de... uma estrela deve ter caído do céu, um meteoro deve ter caído do céu, e isso também deve ter ocasionado várias coisas, inclusive até a morte dos dinossauros, que é um assunto muito interessante que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, só sobre como foi a morte dos dinossauros, por que aconteceu, onde é que eles estavam, como é que era a relação deles com a humanidade. Se você tem interesse de saber disso, coloca aqui comentário, porque daí eu fico entendendo que você quer saber sobre isso, que é um assunto pertinente aqui ao público desse canal. Mas então toda essa cataclisma que acontece na Terra, com o meteoro, com o terremoto, se abrindo o abismo da Terra, as águas que estão ali nas fontes, elas jorram para a Terra, tanto do alto quanto de baixo, e a Terra fica toda inundada. E o Jardim do Éden também, ele acaba sendo destruído nessa devastação que acontece. Porém, não é o fim da árvore da vida. A gente entende lendo a Bíblia e a gente chega a essa interpretação muito óbvia e muito clara, sem sombra de dúvidas, que a gente vai ter novamente acesso à árvore da vida. Mas como isso? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, Deus fala para a igreja de Éfeso: ao que vencer, lhe darei a árvore da vida para que coma. Então, a pessoa que permanecer na fé, ela vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É exatamente esse o nome que o versículo fala, para onde está a árvore da vida. Então, ela está hoje no paraíso de Deus. Ela está no céu com Deus. Lá no céu existe uma árvore da vida, está lá com Ele. E quando a gente estiver junto com Deus, a gente vai ter disponível para comer aí esse fruto maravilhoso, que a gente tem muita curiosidade de saber como é que era, porque o Adão e a Eva, eles comiam e eles tinham assim uma certa intimidade com essa fruta. Como a gente tem com a manga, a goiaba, a maçã, a uva, eles também tinham essa intimidade com o fruto da árvore da vida. Mas também tem outra passagem, lá em Apocalipse, capítulo 22, fala sobre a árvore da vida. Diz que quando a nova Jerusalém descer do céu, lá estará, na capital celestial, a árvore da vida. E ela vai estar lá, vai ter 2 rios, um a cada lado dela, e ela servirá para a cura das nações, como era anteriormente, vai ser todo restaurado, o plano original de Deus. E a gente vai poder ter disponível essa árvore, essa fruta para a gente comer. Apocalipse, gente, é um livro muito interessante. Eu indico você ler, porque não tem como você não ficar animado com as imagens que ele passa da representação do local onde a gente vai depois que tudo isso aqui acabar, depois que Jesus voltar e a gente estiver junto com ele. E se você tem interesse em saber como que é a Nova Jerusalém, como que é essa árvore da vida, onde é que ela está, se você quer ver com seus próprios olhos, tem um vídeo aqui no canal também, mostrando através da inteligência artificial como é mais ou menos ali, através da descrição que a Bíblia dá, como que é a Nova Jerusalém. Você tem interesse de ver? Eu vou também colocar aqui na descrição desse vídeo, e vai lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ver. Gostou? Gostou dessa informação? Foi útil para você? Deixa uma curtida aqui no canal, deixa uma curtida nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E aliás, se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!